Hello folks, how are you doing? It's the first live of the year, a primeira live aqui do ano e por isso eu decidi escolher esse tópico como tema, seu plano de estudos para 2021. Ó, o que acontece? Eu até inclusive falei sobre isso nos stories de hoje. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, você pode estar assistindo esse vídeo hoje ou sei lá, mês que vem ou ano que vem, não importa. Isso aqui é atemporal, ou seja, não importa se você está assistindo no começo ou no meio ou no final do ano, esse vídeo vai servir para você, porque não importa se você não tenha um plano em junho ou julho, isso vai te ajudar a realmente setar uma estratégia para você começar a seguir para realmente ter resultados com o inglês. É o que eu falei hoje também. Muita gente começa o ano falando: "Ah, eu quero aprender um idioma, eu quero me exercitar, eu quero fazer isso, eu quero aprender a tocar violão, eu quero fazer um monte de coisa". Mas a pessoa não para realmente pensar em um plano, em um planejamento. O que a pessoa vai fazer? Em quais dias ela vai fazer? Em quais horários ela vai fazer? Quando a coisa fica muito dispersa, quando você realmente não sabe exatamente o que você vai fazer, você vai acabar desistindo, ou você vai acabar nem começando. Vai ficar aquela coisa de você falar da boca para fora, sabe? Você quer fazer alguma coisa, mas no fim você não acaba fazendo nada. Então, para isso, eu decidi fazer essa aula aqui hoje. Ó, a gente não está ao vivo por problemas técnicos, porém, eu gravei essa aula, ela vai ficar disponível aqui hoje, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no podcast, em todas as plataformas. Então não importa onde você esteja, eu quero que você deixe seu like aqui embaixo. Se você está no YouTube, se inscreva no canal e deixe o seu feedback aí no comentário. Depois de assistir a aula inteira, o que você achou? Você realmente curtiu o planejamento? Você realmente vai fazer alguma coisa depois dessa aula? Porque é isso que importa. Muita gente fica aí. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso aqui na internet. A pessoa começa, quer aprender alguma coisa, vê milhares de vídeos no YouTube, muitos textos aí, artigos na internet. Mas no final a pessoa não aplica nada. Então aqui eu quero que você estude, mas também depois aplique o que está sendo falado, porque é isso o que vai importar. Fechou? Então, ó, primeira coisa aqui, the first topic of the class, você deve estabelecer uma rotina que tem relação ao que eu acabei de falar. Ó, na minha metodologia, no meu próprio método, todos os meus alunos estão em contato com o inglês todos os dias, every freaking day. Não importa se é sábado, se é domingo, se é terça, se é quinta, todos os dias, nem que for de uma maneira simples, de maneira rápida, os meus alunos eles estão em contato com o inglês. Mas se você está começando agora, imagine like you have just decided that you are gonna learn English. Você acabou de decidir que você vai aprender inglês. Não adianta, eu vou até colocar aqui, ó. Vocês ouviram um barulho? Tem gente aqui em casa. Don't worry about it. Let's go there. Ó, vou até anotar aqui pra vocês, ó. Não adianta você querer começar do zero estudando muitas horas todos os dias. Você deve começar de maneira leve e depois ir aumentando gradualmente, ok? So this is the first topic. Quando você vai estabelecer sua rotina, não adianta você falar: "Ah, eu quero aprender rápido, então eu vou estudar". Pera aí que eu tô muito grande aqui, vocês não estão conseguindo ver. Aí, eu quero estudar 5 horas por dia porque isso vai me fazer aprender mais rápido. Em 6 meses eu vou estar bom. Mas eu vou te falar uma coisa, I'm gonna tell you something. As pessoas que falam que vão aprender em 6 meses, que tem essa pressa em aprender, são as primeiras pessoas que desistem de aprender o idioma. Porque não é a quantidade de horas no começo do processo que vai definir se você vai aprender ou não. E sim é a sua constância. Ou seja, se você for realmente constante, se você todos os dias aí realmente tiver em contato, nem que for um pouco com a língua, no longo prazo você vai aprender. Agora, se você começar com essa mentalidade de tipo, eu vou aprender, vou estudar todos os dias 5 horas, porque eu quero aprender rápido, você vai acabar desistindo. You're gonna give up, I'm sure about it. Ok? Então, ó, primeira coisa, quando for estabelecer a rotina, se você estiver começando do zero, começa de leve. Escolha lá 2 dias, por exemplo, Mondays and Wednesdays, ou seja, segunda e quarta vão ser os dias ali que eu vou realmente me dedicar ao idioma.
Você vai lá e você vai separar algumas tarefas para fazer. Você vai lá e você vai ouvir alguma coisa, você vai assistir alguma coisa, você vai ler alguma coisa. Você vai tentar pronunciar o que você leu, o que você assistiu, o que você ouviu. Você vai tentar estabelecer, criar uma conversa nem que for sozinho. Você não precisa ter um parceiro, você não precisa realmente ter duas pessoas lá. Você pode praticar o inglês sozinho. Eu fiz isso muito quando eu estava aprendendo idioma, lá quando eu era criança, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, uns 13 anos, eu tava lá falando em frente do espelho, cantando no chuveiro, porque isso me ajudava muito com o meu speaking, tá? Mas aqui, ó, primeiro tópico, estabelecer uma rotina. Escolha 2, 3 dias no começo, porque depois o negócio vai aumentando gradualmente. E separe o que você vai fazer. Você vai fazer o quê? Você vai assistir uma série? Você vai assistir um filme em inglês? Você vai analisar uma música inteira? Você vai separar um trecho de um texto, de um artigo e realmente tentar entender tudo e ir buscando as expressões e as palavras que estão lá dentro? Você vai estabelecer uma rotina. Segunda, eu sempre vou fazer isso. Quarta, eu sempre vou fazer isso nesse horário específico. Quando tá tudo bem definido, as chances de você ir lá e fazer e ter resultado com aquilo é muito maior. Fechou? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui. E a próxima, let me put it right here. Aqui, ó. Selecione o conteúdo que você vai estudar. Não adianta também você ir lá e falar, beleza, segunda às 6 da tarde eu vou estudar inglês. E quarta às 6h30 eu vou também estudar inglês. Mas espera, o quê? Pode ser um filme? Beleza. Pode ser uma série? Beleza. Pode ser um vídeo? Mas qual o tema? Que vídeo? Que série? Que texto? Ó, aqui, ó, eu vou te explicar uma coisa que a gente chama, deixa eu colocar aqui, ó, a regra do Pareto. Fechou? No começo, quando você está aprendendo uma língua, tem muitas palavras, muitas expressões, muita coisa para você aprender. Então aqui, ó, você vai focar nos 20%. Peraí, ó. 80%, eu não lembro direito como falar. Eu acho que é 80% do seu esforço vai estar em 20% do inglês. Dessa forma que é a minha forma. Como assim, teacher? What are you talking about? O que você está falando aqui? Eu estou falando que no começo você vai focar em um vocabulário que realmente é mais utilizado no dia a dia, que é utilizado com mais frequência. Porque se você focar em vocabulário técnico, em palavras que raramente são utilizadas, você não está desperdiçando o seu tempo, mas você está deixando de aprender palavras que realmente iam fazer a diferença quando você fosse falar, quando você estivesse ouvindo pessoas em inglês, quando você estivesse ouvindo nativos, entendeu? Então, quando você for selecionar o seu conteúdo, quando você for lá pegar um texto, não pega um texto muito técnico, não pega um texto sobre medicina, não pega aquelas coisas que realmente são do cotidiano, que é um vocabulário que realmente é utilizado no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo aqui, uma série, a série Friends. Todo mundo conhece a série Friends. A série Friends é famosa porque ela utiliza o inglês do dia a dia, que as pessoas utilizam aí quando elas estão conversando na daily basis, durante a semana, durante todos os dias. Então, a maior parte do vocabulário que aparece na série Friends é um vocabulário que é realmente utilizado no dia a dia. Agora, quando você pega um documentário sobre, não sei, algo muito específico, um vocabulário você vai aprender, mas é um vocabulário muito técnico, que não é tão utilizado assim. Esse vocabulário mais técnico, mais robusto, você pode aprender lá depois do processo. Quando a gente está começando, a gente tem que focar, ou seja, a gente tem que focar no conteúdo certo. Você tem que selecionar o conteúdo que você vai estudar. Não adianta você pegar qualquer coisa aí para estudar. Foca naquilo que realmente vai fazer a diferença no seu vocabulário, que realmente vai fazer você entender as pessoas aí no dia a dia e também você vai conseguir utilizá-lo aí no dia a dia para expressar as suas ideias. Fechado? E como que eu seleciono isso aqui? Depende muito, você tem que pensar, what do I like? Do I prefer reading, watching or listening? Eu prefiro ouvir, eu prefiro assistir, eu prefiro ler. Aí daí, quando você selecionar o que você mais gosta, você para e pensa, beleza, um vídeo, eu vou lá no YouTube e pego um vídeo que tem mais vocabulário do dia a dia. Como que você... Meu, é fácil definir isso, por exemplo, você tá assistindo Friends, você sabe. Música, é normal, qualquer música aí que você pegar, vai ter um vocabulário mais tranquilo, mais simples, mais do dia a dia, entendeu? Mas a ideia aqui de selecionamento de conteúdo, de seleção, sorry, de conteúdo,
vem dessa regra do Pareto, que 80% do seu esforço, principalmente no começo do seu aprendizado, vai estar em aprender 20% do vocabulário inglês. O que é esse 20% do vocabulário? É aquele vocabulário que é mais comum, que é mais utilizado aí por nativos, por pessoas no dia a dia, beleza? Porque o que acontece? Ó, muitas pessoas... Nossa, tá muito barulho aqui. Muitas pessoas aprendem inglês, mas elas ficam tipo assim, ok, eu vou aprender tudo. Beleza, a pessoa quer aprender tudo, mas aí o que acontece? Nessa dela aprender tudo, ela expande muito o vocabulário dela, certo? Mas aí, por essa expansão, ela deixa de focar ali no que é mais utilizado, e quando ela vai ouvir um nativo, ela fica, porra, eu nunca ouvi essa palavra aqui, eu nunca ouvi essa expressão aqui. Mas, se ela tivesse focado ali naquele vocabulário, se ela tivesse nichado, ela iria entender praticamente tudo do que o pessoal está falando, do que os nativos estão falando, fechou? Então, ó, lembre-se disso, muito das palavras, das expressões em inglês, você não precisa saber todas, você precisa saber aquelas certas. Se você saber, por exemplo, imagina duas pessoas aqui, ó, a pessoa A, a pessoa B. A pessoa B sabe 6.000 expressões, palavras, phrasal verbs, o que for. E a segunda, 2.000. Ó, 6.000 aqui é a pessoa B, e aqui só 2.000. Aí aqui, a pessoa B sabe muito vocabulário disperso, aquele técnico, aquele que não é tão comum. Só que essa pessoa A, que sabe 2.000 palavras, ela sabe as palavras-chave que realmente aparecem no dia a dia. Quem fala melhor, ou quem entende melhor, é essa pessoa aqui, fechou? Então é por isso que você deve focar nisso aqui, quando você estiver montando aí o seu planejamento de estudos, quando você estiver separando aí o que estudar. Fechou? Bora pro próximo aqui. Number 3, right? So let's... Oh, nice. So we have number 3 and 4 all together. Então os dois aqui estão juntos. Eu vou explicar o porquê. Ó, separei aqui. Estão vendo direitinho? Não. Calma aí. Wait a minute. Aqui, ó. Depois de ter selecionado, estabelecido sua rotina, os dias, os horários, depois de selecionar o conteúdo que você vai estudar, você vai fazer duas coisas. Você vai focar no input e no output. What are you talking about, teacher? I've never heard about it. Se você nunca ouviu sobre o que é isso, o que é input e o que é output, don't worry about it. I'm gonna explain to you right now. Vou te explicar, ó. Input é tudo que entra na sua cabeça. Ó, eu não tô usando... Meu cabelo está horrível, por isso que eu tô de boné. Tô me estranhando aí, mas é isso. Ó, o que é input? É tudo que entra na sua cabeça, ou seja, toda vez que você tá ouvindo, você tá praticando o seu listening, quando você tá lendo, when you are reading, quando você tá em contato com a língua, tá vendo aqui, ó? Você tá praticando o seu input. E é impossível você aprender uma língua sem o input. Ou seja, não adianta você tentar aprender inglês já falando direto. Vou aprender inglês, comecei hoje, vou lá, vou começar a falar. Não, não dá. Por quê? Porque você precisa ter uma base, você precisa construir o seu repertório, que inclusive esse é o primeiro pilar do meu próprio método, que é criação de base, criação de repertório. E para isso você precisa de listening. De listening não, sorry, de input. E como que eu pratico o meu input? Quando você está ouvindo aqui, ó, listening, quando você está lendo, quando você está em contato com a língua, não necessariamente botando para fora, só colocando para dentro, você está praticando o seu input. Então não importa se você está ouvindo, se você está lendo, se você está em contato com a língua de alguma forma, você está praticando input. Então todos os dias aí, no começo, nos dias que você setou, você vai separar uma parte aí do seu dia para praticar input. O que eu recomendo? Pelo menos 30 minutos de input. Então imagina, você fez lá seu planejamento, eu vou estudar segunda e quarta às 6 horas da tarde, eu já selecionei o conteúdo, agora você vai dedicar 30 minutos pro input, ou seja, ouvir a sua música, ou assistir a sua série, ou analisar o seu texto com áudio. 30 minutos vai ser para isso, input, de colocar a coisa aqui na sua cabeça. Fechou? I really need to get a haircut. Eu realmente preciso de um corte de cabelo. I'm kidding. But the next one is gonna be about output. Ou seja, muita gente, eu vejo isso muito aí, em várias metodologias, inclusive nas metodologias tradicionais,
que milhões de brasileiros fazem, e talvez isso seja a razão porque só 5% dos brasileiros realmente falam a língua, é que eles só ficam aqui, ó. Eles simplesmente só ficam aqui no input. Eles esquecem totalmente do output. O que é o output? É você realmente colocar para fora. Não adianta você só ficar na parte teórica, que seria o input, e você não ir lá e realmente tentar falar, tentar pronunciar, tentar escrever por você mesmo, entendeu? Então, quando você não coloca em prática o que você aprende, você fica... Dá uma coisa que eu chamo aqui, ó, que acontece com basicamente muitas pessoas, que é o que eu chamo de information overload. O que é o information overload? É quando você está estudando muita coisa, você está lá aprendendo muitas palavras, aprendendo muito texto, aprendendo muitas expressões, muitos phrasal verbs, mas muito pouco disso está sendo colocado. Vai muita informação para dentro e pouca informação para fora. Então é por isso que é importante que aí na sua rotina de estudos, que aí na sua segunda e quarta-feira, você não só fica ali no input, você também tem que ter meia hora de output. Ou seja, 30 minutos ouvindo, lendo ou assistindo e depois 30 minutos. Ou você pode definir isso aqui, é só uma ideia, tá? Pode ser 15, 15, pode ser 30, 30. Você define de acordo com a sua rotina. O que importa é realmente estar em contato com a língua. Então depois você vai fazer o output. Ou seja, por exemplo, aqui ó, na primeira parte de pronúncia, você vai pegar, imagina que você lê um texto aqui no reading, depois você vai lá e você vai checar a pronúncia, você vai tentar pronunciar junto. Ou senão, se você tá em contato com a língua assistindo uma série, você viu lá uma expressão, depois você volta lá na expressão e você tenta pronunciar a expressão. Você tenta pronunciar a frase que foi dita. Você vai tentando pegar, ouvir a pronúncia, você vai internalizando e tenta pronunciar da mesma forma que o nativo ou que a pessoa lá que você ouviu falou, fechou? E aqui, ó, prática de speaking, ou você, ó, tem 2 sites aqui que eu recomendo, tá? Mas não necessariamente você precisa desses sites. Que nem eu falei aqui no começo da nossa aula, você pode aprender sozinho, ou se você tiver um parceiro, você conhece um nativo, melhor ainda, even better, ok? So let me come back here. Ó, peraí que eu vou colocar minha câmera, faltou minha câmera. Ok, it's better now. Então aqui, ó, imagina que você tá aqui, então você vem aqui, ó, peraí, Cambly, o primeiro. Esse aqui, conversação em inglês online, aqui você pode praticar o seu speaking com nativos, beleza? É pago, tá? Mas aqui você consegue colocar em prática tudo que você aprende aí nos seus estudos. E a gente tem também o italki. Ó, os dois são bons, eu recomendo os dois, fechou? E assim, caso no meu método, por exemplo, você não precisa pagar a parte lá, porque nós mesmos, entre os alunos, comigo, diretamente comigo, o pessoal tem essa prática de speaking, essa prática de output. Eles aprendem, eles sabem a teoria, mas ao mesmo tempo eles também estão lá praticando o output. E para quem não conhece, esse é o... Vou colocar aqui. Ó, ambos são aplicativos focados em conversation, ou seja, em output, em você colocar para fora. Porque então não adianta você chegar lá, você começou hoje a estudar inglês e você já quer conversar com o nativo. Não dá. Por quê? Primeiro, você vai ter esse trabalho aqui de input, de colocar as coisas para dentro. Mas fora esse trabalho de input, você também tem esse trabalho de output. Senão vai dar o famoso information overload. Fechou? Então só revisando aqui, just to review. First, primeira coisa, você vai estabelecer sua rotina, os dias, os horários. Você vai selecionar o conteúdo, lembrando da regra do Pareto. E depois você vai focar nessas duas coisas aqui. Minha ideia para você, 30 minutos para um, 30 minutos para outro. Fechou? So let's keep moving. Number 5. So I think that this is one of the most important elements of your planning. Então, é o elemento mais importante. Vou colocar aqui, peraí. Não adianta você... Meu, eu conheço muita pessoa que faz isso. A pessoa começa... No começo tá empolgadaça, empolgadaço. Tá ali realmente fazendo acontecer. Mas depois de um mês, de 2 meses, de 3 meses, a pessoa começa a decair. Ou seja, primeiro ela setou lá no planejamento de estudos de inglês que ela ia estudar somente
3 dias. Aí depois de um mês vira 2, depois 1, depois só 20 minutos na semana. Tá vendo como isso vai decaindo? E o que eu quero dizer aqui é que, meu, você nunca vai estar sempre motivado. Você nunca vai acordar sempre, eu vou estudar inglês. I'm gonna study English today. I'm so happy for it. Não, tem dias que você vai acordar e você vai falar, caralho, eu não quero fazer isso. I don't want to do it. I don't want to study English. I don't want to practice my listening. I don't want to speak. Você não vai querer fazer isso. E o segredo aqui é o quê? É você lembrar do porquê você tá fazendo isso. Why are you doing it? What's your final goal? Qual é o seu objetivo final? Então imagina, meu objetivo final é eu conseguir viajar para os Estados Unidos e conseguir me comunicar ali com nativos de maneira natural, de maneira prática, facilmente. Então, quando você lembra do seu objetivo final, isso te dá um gás para continuar, entendeu? Então, por exemplo, é a mesma coisa com todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, aqui, eu tô lá, muita gente me acompanha nos stories só, nem pelo inglês, só pelos vídeos de treino, né? Às vezes eu acordo, I wake up and I don't feel like working out. Eu não tô ali a fim de treinar. Mas aí eu penso, cara, por que eu tô treinando? Eu quero ser mais forte, eu quero ter um corpo melhor. Então eu vou lá e faço mesmo não estando motivado. Então, você precisa ser consistente. Quando bater uma desmotivação, nem sei se essa palavra existe, I don't know if it really exists. Você vai lá e pensa no seu objetivo final. Você começou, você não vai parar. Você começou com 2 dias na semana, é 2 dias, sempre, always. You're gonna keep on with it. Você vai continuar com isso aí até você realmente conquistar o seu objetivo. É claro que aquilo que eu falei, você começou com 2 dias, mas conforme o tempo vai passando, você vai aumentando aí gradualmente o tempo de estudo, tá? Já falei, é my method. My students study every freaking day. Todos os dias eles estão em contato, mas já falei que no começo isso não vai acontecer. Você vai começar pequeno, simples e vai aumentando gradualmente, gradually, alright? Então isso aqui é simples. E o próximo, deixa eu só colocar aqui, Always remind yourself. What are you doing it for? Então, sempre coloca na sua cabeça, se lembre, né? Por que eu tô fazendo isso? What are you doing it for? Pelo quê? Entendeu? Então, quando você se lembra, isso te ajuda a ir lá e fazer, mesmo que você não esteja motivado. Fechou? Então, number 6. Change everything for English. So this is something that is included in my course. All my students know about it. If they really want to learn English, they've got to immerse themselves in the language. Ou seja, isso aqui é um pilar do meu método, que eu chamo de immersion, de imersão. Muita gente faz intercâmbio, muita gente vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá. My brother is an example. Meu irmão é um exemplo. Ele foi lá, ele teve essa oportunidade de fazer intercâmbio, mas ele não aplicou esse pilar aqui de imersão. Como não? Como que ele não se imergiu no inglês se ele estava no Canadá? Ele estava no Canadá e ele não se imergiu? Sim. Por quê? Porque ele começou a andar com brasileiro. O máximo que ele podia evitar o inglês, ele evitava. E imersão é justamente o oposto. É você procurar, em tudo que você fizer, buscar mudar para o inglês. Ou seja, se ele teve lá uma oportunidade de morar com um brasileiro, ele tinha que recusar. Por quê? Porque ele tinha que ir lá e se imergir. Ele tinha que ir lá e procurar um roommate. Para quem não sabe, roommate... deixa eu colocar aqui. Acho. A roommate é como se fosse um parceiro de quarto, sabe? Aquela pessoa que vive com você. Ele tinha que ir lá buscar um roommate canadense ou americano. Tá vendo o que ele errou aqui? Então, o processo de imersão é você procurar ao máximo mudar tudo pro inglês. Seja seus dispositivos, tudo. A partir de hoje, você tá lá fazendo seu planejamento, você já setou seus dias, seu conteúdo, a sua quantidade de input, de output. Você já sabe que às vezes vai bater uma desmotivação, eu que criei essa palavra. Agora você vai mudar tudo. Seu notebook, meu notebook que eu tô usando aqui para gravar essa aula, tá em inglês. Meu celular, minha TV, my TV, everything is in English. Tudo que até os quadros aqui na minha casa, esse aqui não, mas lá no meu quarto tem vários, tá tudo em inglês. Ou seja, se tem alguma coisa aí na sua casa, alguma coisa que você pode fazer para mudar português pro inglês,
você vai fazer. Vai doer no começo? Is it gonna hurt? For sure! Vai doer, vai ser desconfortável. Por quê? Porque você tá na sua zona de conforto. You are in your comfort zone. Você tá na sua zona de conforto lá, você abre o celular, tá tudo lá em português, é muito fácil. Seu notebook, você vai configurar alguma coisa, tá tudo em português, é muito de boa. Você tá lá lendo alguma coisa, tá tudo em português, tá de boa. Mas ó, o sucesso, success, is out of your comfort zone, tá fora da sua zona de conforto. Então, se você não for lá e realmente tentar sentir essa dor, if you don't feel this pain, você não vai realmente chegar lá. Ó, tem até uma frase que o Pedro Sobral postou ontem nos stories, não sei se vocês conhecem esse cara. Ele falou assim, ó. People... Não lembro exatamente. Mano, eu vou pegar meu celular agora pra ver. Peraí. Tô de shorts. Ó. Ó, acho que ele... Aqui, ó. Vou abrir foto. Vamos, velho. Ó, vou abrir aqui e vou te mostrar. E liga nessa parada. Pedro Sobral. Peraí que eu vou colocar. Ah, não, Sobral Pedro. Meu celular caiu. Ó. Se liga, cara. Olha a frase. Caraca, mano. Sobral Pedro. O que eu escrevi errado aqui? Ah, não. Eu escrevi o negócio errado. Faltou um. Ó. Aqui, ó. Ele postou ontem. Vou botar aqui. Ó, essa fotinha aqui, ó. Good things come to those who hustle. Good things come to those who hustle. Tá vendo? Ó, good things come to those who hustle. O que significa isso? Ou seja, vou até escrever aqui. Espera aí que alguém apertou a campainha. Já volto. Here, let me write it for you. So, good things come to those. You see that? Então, ó, coisas boas vêm para aqueles que realmente vão lá e botam o negócio para funcionar, que realmente vão lá e fazem o que tem que ser feito, apesar de ser difícil, apesar de estar fora da zona de conforto, even though it is out of their comfort zone. Alright? So, let's go. I don't know, I think it's the last one. Eu acho que é o último aqui. Vou colocar tudo de uma vez, é o último. Yeah, oh, no. It's not the last one. I'm gonna put it all together. Vou colocar tudo junto aqui, ó. 7 e 8. Number 7, have a notebook. Okay? Not only a notebook or a notepad. Ó, tudo que você for estudar aí, if you're starting right now, você vai esquecer. Ó, essa frase aqui é pra você. Você aprendeu algo novo em inglês hoje? I'm sorry, mas você vai esquecer. Então, por isso, é importante você ter algum lugar para você anotar o que você aprende, para você conseguir revisar depois. Pode ser por meio de um notebook. Para quem não sabe, notebook não é um notebook, que nem a gente fala em português, e sim um caderno. Ou se não, um bloco de notas, ou algum lugar que você pode colocar tudo aquilo que você aprende, para você visitar esse lugar novamente depois, para você conseguir revisar. É normal você aprender uma palavra e daqui uma semana você nem lembrar dela mais. Por isso, se você tiver anotado, você vai conseguir voltar e realmente lembrar. Ah, isso aqui significa isso, beleza? Depois você vai lá, esqueceu, volta de novo. Porque não é um processo automático, que você vê uma coisa, entra na sua cabeça para sempre, forever. Não, você vai esquecer, então é normal e você vai ter que utilizar essa estratégia. Tem essa forma de você anotar as coisas aí, e no meu método a gente utiliza um aplicativo chamado Anki. Depois, se você quiser, aqui no canal do YouTube mesmo, tem um vídeo ensinando você como baixar, como configurar e como utilizar o Anki na prática, fechou? Mas é um método, é um pilar do meu próprio método que chamamos de repetição espaçada, ou seja, você vai estar sempre repetindo, revendo o que você aprende aí durante os seus estudos, fechou? E por último, muita gente me fala sobre isso, eu nem ia incluir essa parte aqui, eu nem ia incluir essa parte aqui, mas eu decidi incluir porque é o seguinte, no começo, seu ouvido não vai entender quase nada,
but it's natural, mas é natural. Isso aqui é normal e muita gente acha que é só a pessoa. Só eu não consigo entender isso aqui. Não, todo mundo no começo, em qualquer idioma, precisa realmente acostumar o ouvido, entendeu? Não é do dia pra noite que, meu, seu ouvido vai começar a aprender tudo. É ali no passo a passo, no dia a dia, que você vai developing, você vai desenvolvendo essa sua habilidade de realmente conseguir entender as pessoas. Então, ó, isso aqui é fato. Quanto mais você se expõe, quanto mais é o seu input, de maior qualidade vai ser o seu output. Quanto mais você se expõe, mais facilidade você vai ter em entender as pessoas. Fechou? Então tenha isso na cabeça. Às vezes você tá assistindo alguma coisa, não importa se você entender 20, 30 ou 40%. Foque ali no contexto. Tenta pegar o que está acontecendo na cena, as expressões faciais, ali as palavras-chave, que isso vai ser suficiente para você conseguir entender o que está acontecendo na cena, ou na música, ou na fala, ou no diálogo, fechou? Mas tenha isso em mente. No começo vai ser difícil, você não vai entender quase nada, mas vai acostumando o seu ouvido que no longo prazo você vai ter aí um listening de qualidade. Você vai conseguir entender as pessoas de forma muito mais fácil. Fechou? Então é isso aí, ó. Planejamento 2021, só para revisar você aqui, ó. Primeiro, estabeleça uma rotina. Não adianta você querer começar estudando todos os dias. Tem ali 2, 3 dias aí na semana e um horário específico para você estudar. Depois, selecione o seu conteúdo. Regra do Pareto, não expanda tudo. Foque ali no conteúdo, no vocabulário que é realmente frequente e utilizado no dia a dia. Durante todos os dias aí que você estudar, que você setou para você estudar, você vai ter 2 sessões, uma sessão de input e uma sessão de output. Você define a quantidade de tempo. Eu dei uma opção aqui, meia hora para cada uma. Se você só focar no input, vai dar o famoso information overload, que não vale a pena. Seja consistente. Meu, começou, não para. E se você ficar aí desmotivado, lembra do seu objetivo final. Sexto, immersion. Realmente se imerge. Nossa, nem em português eu consegui falar. Imerja, fechou? Então vai lá e realmente mude tudo que você puder pro inglês. Tenha um caderno ou um bloco de notas para anotar tudo que você puder para você revisar depois. E por último, acostume o seu ouvido, fechou? Então, ó, primeira aula da semana não foi ao vivo, mas tá valendo. E a partir de quinta-feira vão ser lives ao vivo no YouTube, no Instagram, em todo lugar. E bora que realmente o meu objetivo esse ano é fazer você falar inglês, não ficar só no campo da teoria e realmente conseguir se comunicar na língua de forma natural, rápida e fluente. Fechou? Então fiquem ligados, se você tá no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, subscribe to the channel, se você tá assistindo no Instagram, já me dê um follow lá e deixa no comentário aqui embaixo o que você achou sobre essa aula. Okay? So that's it for today and see you on the next one. Bye.